senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Eu quero tratar hoje sobre o retorno às aulas, né, que é um tema, acho que está bastante presente, né, aqui hoje no Estado, eu diria, não só em Caxias, e é necessário porque tem preocupado muitas pessoas, né, tanto os pais, mães, quanto os professores, sobre o retorno às aulas. Bom, Caxias do Sul já sinalizou que vai começar o retorno com a educação infantil, claro, mediante a questão da bandeira, né, se a bandeira se mantiver. No entanto, eu vejo que ainda seria precipitado, né, esse retorno às aulas, porque a gente está vendo o reflexo ainda, como eu falei já em sessão anterior, né, mal a gente está vendo o reflexo dos últimos, daquelas 3 semanas de bandeira vermelha. Então, provavelmente, na data que está sendo agendado o retorno às aulas, a gente vai ter ainda um aumento, né, de contágio, aumenta a mobilidade, aumenta o contágio. E me preocupou um pouco aquele cronograma do governador que ele apresentou, né, que ele não discutiu com o Conselho Estadual da Educação, né, o Conselho Estadual da Educação não debateu ainda esse retorno às aulas, já foi apresentado para os prefeitos. Então, acho isso muito ruim, porque, afinal, o Conselho Estadual conhece a realidade das escolas, né, das instituições, ele tem representação de todos os setores, e, no entanto, né, não houve esse debate. Então, isso é algo bastante preocupante. Bom, aquele cronograma, do jeito que ele foi apresentado, que praticamente é uma diferença de 15 em 15 dias para retorno de cada etapa, também me parece um cronograma a mais de como aumentar o contágio, né? Porque a gente poderia até mudar o nome, em vez de um cronograma de volta às aulas, de ser um cronograma, né, de contágio organizado. Porque, bom, a gente sabe que o ciclo ele funciona, né, de contágio mesmo, em 15 dias. A gente retorna às aulas, a gente não consegue nem avaliar um setor da educação e já está retornando outro. Né, e a gente está falando de muitos alunos, muitos estudantes, né, muitas pessoas envolvidas. Então, a gente nem tem essa avaliação e já está indo para outra etapa. Então, eu vejo que isso é muito grave, a forma como foi colocada. A gente passou por um período, né, num primeiro período, que se falava muito em prevenção, né? Depois a gente passou por um período de debate que era muito da redução de danos, né? Bom, não tem o que fazer, vamos, né, fazer esse controle, essa redução de danos. E agora parece que a gente desistiu de vez, né? Agora libera geral, cada vez a gente fala muito que a história do pós-pandemia, de que tudo vai voltar ao normal. Gente, o normal não vai ser mais como era antes, né? Uma parte, vereadora Denise. Já lhe concedo, vereadora. O normal não vai mais ser como era antes. A gente não chegou no pós-pandemia ainda. Então, a gente tem muito ainda que trabalhar, né? Ainda não tem vacina, ainda não tem, né, o vírus está entre nós, sabe? Então, as pessoas precisam entender isso. Os nossos costumes, as nossas formas de se relacionar mudaram e, provavelmente, ainda por algum tempo, não vai voltar aquele normal que a gente tinha antes. Isso a gente precisa deixar. E a gente nem construiu essa cultura enquanto sociedade, e aí se fala em volta às aulas. E aí a gente vê a escola que mal tem janela nem para ventilar no verão, né, que os professores pedem para levam ventilador. Né? Então, tem muitas realidades de escola que é completamente inviável o retorno às aulas. A gente sabe que o governador está falando em vários investimentos e tal, mas tem situações que quase tem que construir uma escola. Né? São situações que não... E aí não se tem ainda uma... Eu diria que, pela situação atual das escolas, a gente não consegue ter um protocolo, uma forma unitária de retorno às aulas, ainda mais que a última palavra serão dos prefeitos. Então, daqui a pouco, volta às aulas em toda a região, Caxias não volta. Mas aí toda a região vai aumentar o contágio, a velocidade de contágio, e aonde vão ser atendidas essas pessoas que vão adoecer? Aqui, em Caxias. Então, a gente precisa... eu acho que essa questão tem que ser mais regional, tem que ser estadual, inclusive, toda essa determinação. Acho precipitado, né, retorno às aulas nesse momento. Vereadora Paula, tem sua parte.
Vereadora Denise, apenas para dar continuidade assim, ao debate, porque eu vi as manchetes anunciando a volta, mas eu escutei o secretário Faisal, em entrevista na Gaúcha, ontem pela manhã, trazendo assim, apresentamos um cronograma como sugestão para o debate. Porque eu entendo assim, a pressão está muito forte de todos os lados. E o conteúdo da entrevista que eu escutei foi assim, nós precisamos, pelo menos, levar o debate para ouvir a todos e tal. Então, eu não entendi como vai iniciar, né? Tem uma proposição construído um possível modelo, né, para a retomada aos poucos, mas, com certeza, todos esses dados trazidos são reais, né? Especialmente quando a gente fala de crianças pequenas. Mas é só o que eu queria comentar. Assim, eu entendi, pela entrevista do secretário Faisal, como uma proposição para enfrentar o debate, né? Porque, de fato, está muito dividido. A gente vê pessoas defendendo, né, e pessoas contra, né? Hoje eu vi também uma notícia que o Sindicato dos Professores está se organizando. Então, é uma pauta complicada. Apenas para comentar. Obrigada, vereadora. Bom, eu acredito que tenha que ser feito de forma coletiva, mas me preocupa quando torna público algo que não foi discutido nem com o Conselho Estadual de Educação. Eu acho que, minimamente, deveria, ao menos, ser discutido com o Conselho Estadual de Educação, para depois tornar público, né? Porque, senão, que construção coletiva é essa? Se nos fóruns adequados não se constrói, não se debate, né? Então, simplesmente trazer a público. Vereador Wagner. Bom dia, vereadora. Obrigado pela parte. Bem breve no meu comentário, vereadora. Eu reconheço todo o seu trabalho, os cuidados, mas a gente tem duas situações atualmente. Você, por defender mais a volta do retorno, né, muitas pessoas devem lhe procurar para fazer essa defesa, mas muitas pessoas me procuram também querendo a volta. A gente sabe que a gente tem situações diferentes, onde tem famílias que precisam trabalhar e estão deixando seu filho com a vizinha. Tem famílias que eu conheço que estão cuidando 2, 3 crianças e já recebi o relato de pessoas que preferem que as aulas voltem de uma vez, que possam deixar seu filho com segurança numa escolinha, do que deixar com o vizinho ou com um parente, que é o que está acontecendo hoje. Então, eu entendo sua preocupação, mas tem bastante gente também pedindo retorno. Obrigado. Obrigada, vereador. Sim, a gente sabe, e é legítimo, né? Porque, afinal, com toda essa questão de retorno ao trabalho, especialmente na bandeira laranja, fica difícil realmente para os pais administrar com as crianças. Mas eu vejo que hoje a gente está com uma situação de contágio bastante acelerada em Caxias, e, nesse momento, se a gente aguentou até agora, mesmo sendo difícil, e eu sei como é difícil, porque eu também tenho criança pequena, mas eu também vejo que as pessoas, acho que teria como aguentar mais um pouco. E nas escolas, bom, se é para começar em setembro, bom, né, termina o ano letivo de forma, né, remota, porque muita diferença na aprendizagem não vai fazer, né, infelizmente não vai fazer. Mas eu acho que colocar em risco, aumentar o contágio muito, porque as crianças elas acabam sendo condutores do vírus, né? Isso vai acelerar muito a mobilidade do vírus em Caxias, e isso vai aumentar toda a demanda de estrutura de saúde que a gente vem falando. A gente tem dado conta, mas talvez com esse aumento de velocidade aumente muito o contágio. Então, é uma situação bem preocupante. Os órgãos de saúde precisam ser escutados, né? Os órgãos de saúde precisam ser escutados. Mas que é legítimo, sim, dos pais quererem um local para as crianças. Mas também é legítimo os pais que não querem expor os seus filhos, né? Porque, no retorno às aulas, bom, criança a partir de 4 anos é obrigada a estar na escola. E aí, se eu tenho uma criança de 4 e eu não quero, como é que fica respeitado isso? E a gente também precisa pensar nisso, não é só... Talvez as pessoas hoje, a maioria, possam querer manter essas crianças em casa, ou, sei lá, numa educação remota. Claro que os pequenos é muito mais difícil, né? Tu manter uma criança de 4 anos na frente do computador fazendo atividade. Isso é quase impossível. Mas a gente precisa também pensar tudo isso, né? Porque, no momento em que voltar às aulas, volta às aulas para todo mundo. E aí, mesmo aqueles que querem permanecer com essas crianças em casa vão ter que
levar para a escola, ou senão o conselho tutelar vai vir chamar porque abandonaram a escola. Então, a gente precisa pensar em tudo isso, né? Eu vejo que não é o momento, porque a gente não tem um diagnóstico adequado de toda a estrutura mesmo. Quem conhece as escolas sabe que tem escolas muito precárias, que não têm condições de manter ventilação, distanciamento, toda a questão de estrutura externa e física que garanta realmente condições para que esse contágio não se propague muito rapidamente, né? E, de qualquer forma, qualquer protocolo precisa ser feito com tempo para avaliação do seu resultado, e não simplesmente uma avalanche de aberturas, uma atrás da outra, sem a gente poder enxergar qual é o impacto disso lá na frente. É isso, obrigada. Declaração de líder da bancada do PSB.